Olá, meu nome é Leandra, prazer em conhecer vocês, sou psicóloga, mãe de Joades, Júnior 1 e Júnior 2, estagiária do Joades. Estamos aqui para bater um papo com vocês, papais e mamães do Joades, de um assunto muito importante. Nesse mês de maio, na data de 18 de maio, nós trazemos a conscientização do Brasil sobre um assunto que a gente precisa falar na nossa mesa, que é o abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil, há muitos anos atrás, lá em 1980 ou um pouquinho antes, 73, uma menina chamada Aricele. Aricele, ela foi abusada e morta. E muitas vezes a gente pensa que isso só acontece muito distante da gente. Não, foi saindo da escola com adultos e jovens da classe média, e foi um crime muito marcado no país há quase 50 anos atrás, e por isso, nessa data, nós levamos a conscientização do abuso sexual infantil. E a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E nada melhor do que ouvir sobre um testemunho sobre essa situação com a nossa querida Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Leandra. Um prazer estar aqui com os pais de Joade, né? É uma alegria poder falar de mãe para mãe, né? Eu sou mãe de Joade, mas se você perceber, eu também sou uma líder auxiliar Joade. Eu sou líder do Júnior 1 e eu tenho filhos no Júnior 2, adolescente, e sou mãe de uma auxiliar no Joade. Então nós estamos todos agregados a esse projeto muito lindo. E nada melhor do que falar nesse projeto que quer tanto ensinar o caráter de Cristo, algo muito importante para nós pais estarmos sempre conscientes daquilo que nós precisamos falar com os nossos filhos, né? Como o Leandro acabou de dizer, eu sou uma vítima de abuso infantil. Eu, quando tinha 7 anos, começou o abuso na minha vida, né? Eu morava numa colônia no interior de São Paulo. Os meus pais trabalhavam lá e antigamente a gente tinha muitas responsabilidades, não é como hoje, né? Eu era a irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais nova com síndrome de Down, tenho meus 2 irmãos que são os do meio e eu era a irmã mais velha. Então, naturalmente, a irmã mais velha que ajudavam a mãe. E eu sempre fazia esse trabalho de ajuda com a minha mãe. E todo dia eu ia buscar o leite para a família. E todas as vezes que eu ia buscar esse leite, esse abusador começou me aliciando aos poucos. Primeiro com o toque, até chegar ao ato. E isso durou 3 anos, mais ou menos. Eu só parei de ser abusada porque o meu pai saiu desse trabalho e a gente mudou daquele lugar. Mas é algo que nós temos falado e conversado muito sobre isso e tratado. A criança, ela se sente tão amedrontada a ter essa conversa com o pai que mesmo eles sendo pais presentes, as crianças têm medo de falar, medo de toque que alguma pessoa acaba tendo diferente com eles. Então, assim, é algo que nós iremos tratar aqui, conversar, e nada melhor que uma pessoa que trabalha com isso para nos auxiliar aqui nesse momento e ter uma conversa legal para nós podermos entender como tratar e levar para dentro da nossa casa essa conversa de conscientização. Então, papais e mamães, sexualidade é um assunto que a gente precisa conversar assim, em mesa, sabe? De frente com o filho, ser algo bem natural, porque cada vez mais, muitas vezes eu percebo alguns pais e mães, primeiro com medo, tabus, vergonha e com a falsa ideia de falar assim: meu filho não sabe dessas coisas ainda, né? Meu filho não entende dessas coisas ainda, meu filho é muito inocente, minha filha é muito tranquila. E não é bem assim, não é verdade. Nossos filhos estão hoje à mercê de coisas muito perigosas. Uma delas é a internet, né? Um canal maravilhoso que nós estamos usando agora para informação, mas que para muitos deles não chega como informação, chega como algo muito danoso, porque muitos pedófilos estão aqui numa rede usando
games, usando aplicativos, usando fotos para captação de crianças. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, 500 mil crianças e adolescentes são abusadas anualmente. A cada 1 hora, 3 crianças são abusadas como adolescentes. Tá bom? Então é um dado que hoje é alarmante para você e para mim, sim, mas dados que a gente tem que fazem queixas, fora os que não são, como a Carla, né, que ela acabou de dar o testemunho dela. E quando ela fala que realmente criança não fala. Por quê? Porque criança se sente inibida porque tem um adulto, o adolescente também, tá? Porque existe um adulto que é uma referência de vida para ele. É algo que é alguém muito responsável, está acima dele. Então ele se sente o quê? Inibido, coagido. Por isso que conversar à mesa, né? A Carlinha, ela talvez não teve o pai e a mãe para oportunizar uma conversa de mesa sobre abuso sexual infantil. Porque talvez se ela soubesse e entendesse, ela teria corrido, né? Criança a gente ensina muito a correr. Criança sabe o quê? Correr. Toda criança corre, né? Então a gente sempre ensina assim, corre, né? E conta para papai e mamãe alguma coisa. Sentiu o desconforto, não gostou daquele olhar, não gostou da mão, porque a Carlinha disse uma coisa importante, ele começou primeiro aliciando, né? Então o abusador ele nunca vai chegar já, entendeu, com o ato. Ele vai aliciar até chegar ao ato que ele realmente quer. Ele vai tentar conquistar aquela criança, até porque isso faz parte, entendeu, da sensualidade, faz parte do desejo sexual do pedófilo, tá? Então ele vai querer conquistar a confiança das crianças dando um doce, conversando, dando um salgado, dando pedra, conversando na internet, sendo muito amigo, aquela coisa toda, porque faz parte da sedução, para depois chegar ao ato. Então se a criança se sentir, opa, tem alguma coisa errada, o coraçãozinho tá estranho, papai e mamãe já conversou com isso sobre mim, e esse assunto comigo, eu corro, eu falo, eu não tenho medo, né? Mas graças a Deus a Carla, né? Ela estava conversando aqui que ela teve pais maravilhosos. Sim. Né? Você estava falando algo muito interessante. Antigamente era muito mais difícil a mãe e o pai falar sobre isso com os filhos. Já era da criação. Sim. Antigamente, nossa, o medo de falar certas coisas. E eu tenho 4 filhos e eu posso dizer como eu falei com eles. Eu sempre conversei com eles falando a verdade. Uma das coisas que eu tenho observado é que quando a gente coloca assim, a Leandra vai falar um pouco melhor, os nossos órgãos sexuais como uma coisinha muito bonitinha, dando um nomezinho muito assim, a gente não fala a verdade, o que é? Dá uma sensação de que aquilo ali é tão secreto que eu não posso falar com a minha filha sobre o que realmente ela é, os órgãos sexuais dela, os órgãos íntimos dela. E isso faz com que eu tenho visto que as crianças acabam tendo um medo de falar sobre isso, sobre uma dor que teve, uma dor em alguma parte do corpo, tem vergonha de falar. Quando a gente fala naturalmente sobre para que é cada órgão e ter essa liberdade de falar com o filho, ele tem liberdade de chegar em você e contar. Sim. Né? O meu filho esse dia chegou, mãe, aconteceu uma coisa lá na escola, um menino passou a mão e falou, e na hora. E eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ele a respeito daquilo. Né? Ótimo, perfeito. A gente tem aquele tabu de que se eu falar muito desse assunto, eu vou aguçar a curiosidade da criança para a área sexual. Mentira, é ao contrário. Quanto mais eu falo sobre esse assunto, isso acalma dentro dela, porque ela já se sente segura, ela já se sente bem. Quando a Carla diz que nomear a verdade, né? É o que a palavra nos ensina sempre, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É mesmo. Porque quando eu me encontro na verdade, a falar os nomes certos, vagina, pênis, seios, ânus, né? Você tem esses órgãos, você usa eles todos, né? Porque Deus criou, e Deus criou com um propósito lindo e maravilhoso, porque você tenha, né, uma vida sexual plena. Muito linda, porque a vida sexual foi feita por Deus e é maravilhosa, mas no tempo e na hora certa, num dia certo, com a pessoa certa e não sendo abusada. Porque a criança ou adolescente que é violada no seu corpo se sente extremamente insegura, amedrontada,
triste, depressiva. Cria-se uma dependência muitas vezes de pessoas, né, de lugares, vícios são levados, né, vícios de bebida, homossexualidade, né, vícios do sexo e assim vai, né? Então a gente tem uma abertura, um leque, que uma violação eu fui o quê? Eu fui machucada. Então eu deixei uma lacuna aberta que outras possibilidades de traumas podem entrar também. Então eu preciso falar desse assunto, eu preciso conversar sobre esse assunto. E a psicologia diz que as janelas estão abertas, né? E que janela aberta é essa? Ó, põe um vídeo, já que você está assistindo esse vídeo agora, põe um vídeo com o filho, né? Com a filha, senta do lado. Exato. Olha lá, a tia Carla, a tia Leandra, né? Conversou sobre isso. O que você acha, meu filho, sobre isso? Você conhece alguém assim? Você já passou, meu filho, por uma situação fechatória dessa? Vamos conversar. Não é para acusar, não é para humilhar, né? Não, é para orar. Sim. É para orar, é para tratar, é para amar. Eu me recordo de todas as vezes que eu ia para aquele lugar, eu ia chorando. Descia chorando, eu consigo me lembrar do caminho que eu fazia chorando, de como eu me sentia suja, como eu me sentia muito mal, porque a culpa era minha. Na minha cabeça, a culpa era minha. Ele me fazia entender que a culpa era minha, que eu tinha dado a liberdade para ele e que se eu contasse para minha mãe e para o meu pai, os meus pais não iriam acreditar em mim. E eu me recordo que eu fiquei todo esse tempo sem poder falar nada, com a boca fechada, com os meus sentimentos assim. E eu me recordo que uma vez eu fui falar para uma pessoa e eu falei, não falei que era eu falei que eu fiquei sabendo que a minha amiga tinha passado por isso. Eu usei o nome de terceiro de uma amiga minha e todo mundo falou, não, imagina, isso não acontece não, né? Então assim, foi algo muito traumático na minha época. E como eu falei pra Leandra aqui no off, tem coisas que eu não consigo lembrar, né? É algo que sumiu da minha mente, que pela graça de Deus eu falo sem sentir dor, porque o Senhor foi trabalhando na minha vida, porque eu tive uma adolescência muito rebelde, de desobediência aos meus pais. Eu me vestia igual um homem porque eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Parecia um homenzinho andando na rua com aquelas calças largas, um cabelão comprido, e eu queria ser um homenzinho para ninguém chegar perto de mim porque eu tinha medo das pessoas que eu ia ter contato. Todas elas iriam fazer aquilo comigo. E levou muito tempo para me poder ser curada disso. E eu só fui ser curada depois de casada. Depois que eu tive a oportunidade de falar isso pro meu marido. Eu falei primeiramente pro meu marido, conversei com ele e ele falou assim, vai falar com seu pai, conversa com ele. E foi aonde eu cheguei e conversei com meu pai e falei, pai, eu preciso falar com o meu pastor. Nem era com o meu pai, porque eu não queria que ele sentisse a dor de um pai. E eu peguei e falei com o meu pai ali e foi aonde o Senhor foi tratando. E aos poucos, não foi de uma hora para outra, que eu fui liberar perdão para esse homem. Ele não era cativo do que ele fazia, porque ele não fazia isso só comigo, né? Provavelmente ele fazia isso com muitas crianças. Então foi aonde eu fui me libertando, a ponto de poder estar aqui falando sobre isso sem sentir dor. Amém. E interessante, papais e mamães ficarem alertas aos sinais. Olha aí, que a Carla passou, né? Ela dizia, olha, eu ia triste para esse lugar e eu voltava triste. E houve mudanças de comportamento na vida dela. Então, tristeza profunda, mudança repentina do comportamento do filho. Ele se torna mais isolado, ou ele fica irritadíssimo demais, para de comer, chora demais, tem medo de ficar em certos lugares. Olha aí, repudio certos lugares que antigamente eu ia muito bem, choro excessivamente nesses lugares, né? Olhar internet, celular, preciso rastrear, preciso saber quais são os sites, aplicativos, jogos que meus filhos estão usando. Isso tudo são sinais
que vocês precisam sempre estar alerta, porque podem ser sinais de que essa criança está em sofrimento por alguma coisa, que pode ser um abuso sexual. Lembrando que nunca, Leandra, meu filho é muito inocente nesse assunto, ele é apenas uma criança. Queridos, nossas crianças hoje sabem tudo. Eu quero alertar que o mais importante de tudo que nós falamos aqui é o diálogo. Precisam conversar com os filhos de vocês. Precisam alertar. Amar é conversar. Deus fez o mundo pela fala. A fala cura, né? E a gente precisa falar muito sobre esses assuntos. Não é só ouvir dizer, mas é trazer à mesa, conversar no tete a tete, né? Tirar dúvidas dos nossos filhos, alertar, orar com eles. Isso é muito importante. Que Deus possa nos abençoar, né? Carlinha, tem um recado aí final? Quero dar um recadinho sim. Agora eu quero dar um recadinho para as mamães. Talvez você, mamãe, passou por esse mesmo problema que eu, por esse mesmo trauma. Essa é a melhor palavra. Uma das coisas que, depois de curada, que eu pedi para o Senhor é que eu não aprisionasse os meus filhos na minha dor. Então esse processo de cura foi me ensinando que eu não precisava transformar a vida dos meus filhos como um cativeiro. Eles precisavam ter a liberdade de fazer as suas escolhas na vida. E às vezes a gente passa por esses processos e a gente quer que os nossos filhos fiquem numa bolha, não é, Leandra? Isso que eu falo pra você, mãe, se você passou por esse processo. Não deixe seus filhos cativos das suas dores. Eles precisam viver a vida. Mas se você tem isso que nós estamos falando aqui, se você tem a oportunidade de falar verdades, como Leandra falou, a verdade é libertadora, Jesus nos deu isso para nós vivermos, a liberdade de falar com eles. Você pode ter certeza que qualquer coisa que acontecer com eles, eles vão ter liberdade de falar com você. E não faça dos seus filhos escravos das suas dores. Se é um recado que eu, como mãe, posso fazer para você, é isso. Liberte os seus filhos, para que eles não cresçam crianças que não passaram por traumas de toques, mas talvez traumas emocionais por conta de tudo que você vem acarretando ao longo desses anos. Como Leandra falou, fale, procure ajuda, que com toda certeza você vai sair dessa. Que bom que você ficou conosco até esse final. Nós estamos felizes, sabe, papais e mamães Joades, porque nós temos essa parceria, uns ajudando aos outros, orando uns para os outros, mas fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, prevenindo, né? Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, para que nós não venhamos, né, ter tantas histórias, talvez como essa da Carla. A Carla hoje é um exemplo de superação, glória a Deus por isso. Mas tem muitas crianças que não são, tem muitas mamães e papais ainda machucados, e por isso nós estamos aqui. Busque ajuda, não fique quieto, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde, tanto quanto a Organização da Saúde Brasileira, faz o Disque 100. Você pode buscar o Disque 100 para a prevenção do abuso sexual, mas também pode buscar qualquer pessoa. Fale, né, com um amigo, converse com um parente, busque o pastor da sua igreja, um líder, né, um psicólogo, busque ajuda. Não fique quieto. Abra sua voz, porque a sua voz é libertadora. Satanás não pode calar a sua voz naquilo que Jesus quer te libertar. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau.